Olá, mente iluminada. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e hoje eu vou trazer uma tiragem intuitiva aqui para você, tá? Lembrando, é uma tiragem intuitiva e coletiva. Com isso, nem todos os detalhes vão bater com o seu momento. De repente, a tiragem toda não vai fazer sentido para você. Se isso acontecer, tá tudo bem, porque se trata de uma leitura coletiva, então isso realmente acontece. Mas eu tenho certeza que outros vídeos aqui do canal vão ser legais para você. Tem outras tiragens aí também, tá? Então continua observando os próximos lançamentos, porque em algum momento alguma coisa vai bater aí com você, tá? Como que eu faço? Se você é novo e nova por aqui, eu vou tirando e a espiritualidade vai trazendo aqui a mensagem, tá? Então eu não defino signo, até mesmo porque eu não sou astróloga, e também nem temática. Então aqui é solto mesmo, é o que a espiritualidade quiser dizer para a egrégora que vai assistir a esse vídeo. Então eu peço que você respire fundo, se conecte aqui com esse momento, tire as distrações, tá? Lembrando que uma mensagem espiritual, ela, para ser bem assentada, para a gente interiorizar mesmo, a gente precisa ouvir com calma e com estado de presença, tá? Então vamos lá. Faça aí, intencione aí o que você está precisando de respostas, né? Porque a tiragem pode trazer aquilo que você está precisando saber nesse momento, tá bom? Então, eu vou começar perguntando ao tarô para quem que é essa leitura. Qual que é o momento de vida, o que que essa pessoa está fazendo agora, né? Pelo que ela está passando. Para quem que é essa tiragem, tarô? Vamos lá. Rainha de Copas. Então aqui, eu já estou falando com mulheres ou pessoas muito sensíveis. Pessoas que têm um tato com a questão emocional e sentimental muito forte. Claro que essa carta aqui ela tem os seus defeitos, né? Vamos dizer que sim. E a gente vai começar a entender aqui na tiragem, né, o que essa rainha de copas quer dizer, né? Já que essa é a sua personalidade, né, uma pessoa mais sensível, mais intuitiva, conectada com as emoções. Mas o que mais, né, Tarô? O que mais que você pode trazer de informação sobre essa pessoa? Pode ser que o tarô esteja indicando para você assumir essa personalidade também, tá? Vamos entender que é agora. Clarifica para mim essa rainha de copas. Veio aqui o as de espadas. Tô entendendo. Olha, você aqui provavelmente tá passando por um momento na sua vida onde você tá precisando encontrar soluções, tá? Sabe aquele momento que você tá ali numa encruzilhada e que você precisa de uma ideia, você precisa de uma luz mesmo, né? Olha como tá chegando uma luz aqui na cabeça dessa personagem. Você tá num embaraço ali, você precisa de uma luz para resolver uma situação, tá? E para resolver, para que essa luz chegue, pode ser que muita gente entenda que tem que se esforçar, que tem que correr atrás, que tem que ficar ali com hiperfoco em tentar resolver a situação. Só que o tarô tá falando aqui dessa personalidade da Rainha de Copas, e aqui me fala de um movimento muito de sentir, de intuir. E a intuição, ela vem muito na gente, né, quando a gente tá num estado de presença, de tranquilidade, principalmente. Intuição é danado para chegar assim num momento de silêncio, de calmaria, né? E muito menos em momentos agitados e turbulentos, entende? Então, se a sua mente está procurando respostas de maneira caótica, né, até estressante, naquela ansiedade para conseguir uma resposta, desacelera um pouquinho, experimenta desacelerar, porque quando você ativa esse seu sentir, né, a intuição ela flui com mais tranquilidade, tá? Mas vamos entender mais aqui, olha. Tarô, conta pra gente que tipo de luz que essa pessoa aqui tá esperando, né? Sobre o quê? Em qual área?
Dê mais informações aqui. Qual que é essa luz que essa pessoa está buscando, essa ideia, essa solução que ela está buscando? Isso tem a ver com o que, afinal de contas? Vamos lá. 6 de espadas. Olha, eu diria que isso aqui tem a ver com um processo de mudança que você está buscando. Pode ser mudança literalmente, inclusive mudança de casa, mudança de trabalho. Pode ser um deslocamento físico mesmo, de você ir para um lugar ou outro, você está em dúvida. Ou você precisa fazer essa movimentação e você não tem as condições necessárias ainda para isso acontecer. Ou isso pode ser uma questão de mudança de mentalidade, né? O que combina muito com as de espadas. Sabe quando você se vê... E aqui tem uma espiral ainda, né? Olha só. Isso aqui me dá a sensação de você também estar numa encruzilhada mental, sabia? Do tipo assim, você perceber que você roda em espiral, repetindo o mesmo padrão de pensamento, de mentalidade, e você tá querendo sair desse flow, sabe? Dessa espiral. Como se você quisesse ir para além disso, quisesse expandir, tá? E aí esse movimento de expandir, de mudar a sua mentalidade, ele pode estar sendo desafiante aí para você. É como se você, nas suas tentativas aí de mudar, você acabasse derrapando toda hora e isso fosse um processo bem estressante para você. Então, mais uma vez, a Rainha de Copas aqui, ela pode ser muito útil para o seu momento, tá? Vamos lá, eu quero entender um pouco mais dessa situação aqui. Que tipo de mudança que é essa que essa pessoa está buscando aqui? Clarifica para mim esses 6 de espadas, tarô. 3 cartas, não. Vamos tirar de novo. Que tipo de mudança que essa pessoa está buscando? Clarifica os 6 de espadas. 5 de pentáculos. Eu tava com isso na ponta da língua para falar, mas eu quis tirar para confirmar. Você tá aqui querendo mudar uma mentalidade que tem a ver com escassez, não é? Você pode estar num momento onde os recursos estão poucos, você está tendo que manejar ali muito. Você queria ter mais prosperidade na sua vida, você queria ter mais recursos, de repente está ganhando mais, está morando num lugar melhor, ter um carro, uma moto, ou tá viajando. Enfim, você queria acessar essa energia mais próspera, né? Viver de maneira mais próspera. Mas isso esbarra muito em uma mentalidade que você carrega aqui, que você não está conseguindo mudar ela, tá? E olha só que interessante, porque esse 5 de pentáculos aqui nesse tarô, ele tem essa chave aqui, ó. E o conselho é o seguinte, olha, embora estar aqui do lado de fora esteja bem desconfortável, existe sim uma solução. Existe aqui uma chave. E é essa chave que você está aqui buscando, né? É justamente essa chave que vai abrir essa porta aqui e destravar o seu processo aqui, né? Essa chavinha que você quer virar internamente na sua cabeça para que você possa acessar essa prosperidade, tá? Bem legal. E olha só, muitas vezes quando a gente fala de prosperidade, né, de ganhos materiais, a gente vai muito na coisa do racional, né? Eu tenho que pensar em soluções, eu tenho que passar o dia inteiro ali matutando ideias de como que eu vou ganhar dinheiro, de como que eu vou mudar essa minha realidade, né? Então esse As de Espadas aqui, ele pode estar até falando de um movimento, né, no seu lado sombra, né, de um excesso de pensamento, de uma ansiedade ali para que essa solução chegue. E o caminho, ele tá do lado oposto. O caminho, ele tá na calmaria, ele tá no sentir, no intuir, né? Então é interessante aqui para onde a sua tiragem tá levando, né? Eu vou mudar aqui a pergunta, porque agora eu quero trazer para você o que você está fazendo
O que você não está enxergando, tá? O que essas pessoas não estão enxergando a respeito dessa mudança aqui que elas querem fazer? O que elas ainda não estão enxergando, que elas precisam enxergar? Vamos lá. Pulando mais de uma carta aqui, tá, gente? O que essas pessoas não estão enxergando, que elas precisam enxergar para fazer essa mudança? Cavaleiro de Copas. Vou tirar mais um aqui para clarificar. Clarifica para mim esse Cavaleiro de Copas. E o 4 de Copas. Olha, olhando para essa combinação aqui, tem duas coisas que me passou aqui à mente, tá? A primeira aqui com o Cavaleiro de Copas, as duas cartas, olha só, gente, como que tiragem de tarô é incrível, né? A gente começou e abriu aqui com a Rainha de Copas, certo? Então, a gente tá falando que a sua resolução, ela passa pelo sentimento, pela emoção. E o que você não tá enxergando? Passa justamente por elas. Duas cartas de copas, tá? Então, essa combinação me fala de você buscar se sentir, às vezes, até merecedor e merecedora. O Cavaleiro de Copas fala, às vezes, até de você se cuidar, se presentear, de você levar sentimento para aquilo que você está fazendo, tá? Então, assim, é menos raciocínio, menos força e mais sentimento. Aqui me dá a sensação, né, ele com esse buquê, com esses presentes aqui, me fala de duas coisas, tanto de você se presentear também, né? Então, se você está querendo mudar a sua mentalidade aqui, sair de um padrão de escassez, se você quer acessar a prosperidade, você precisa começar a flertar com a prosperidade, tá? Então, esse é um ponto. Então, tipo assim, como que você quer ser próspera? E, por exemplo, lixe aí o que é prosperidade para você, né? Coisas simples que você faria se você fosse próspero. Eu vou dar um exemplo, coisa que já aconteceu comigo. Eu não tinha, eu achava, né, que eu não poderia, por exemplo, tomar um café bacana no shopping. Isso para mim era um tabu há alguns anos atrás, né? Então eu achava que isso era uma coisa assim, de alto padrão, né, e tal, que era uma coisa inacessível. E na boa, eu na época eu tinha condições de fazer isso, né? Não era por falta de recursos, mas era por falta de mentalidade, porque na minha cabeça eu acreditava piamente que aquilo não era para mim. Mas era uma coisa que eu queria fazer. Olha aí a briga interna, né? Então, esse Cavaleiro de Copas, para mim, fala um pouco sobre isso, sobre você flertar com essa prosperidade, começar a fazer coisas que você gostaria, que é possível de você fazer já. Então, é um café no shopping, é comprar, de repente, uma determinada coisa que você acha extremamente luxuosa, mas que você hoje tem condições de comprar, e isso te conecta com o que você entende como prosperidade, sabe? Ai, eu fico morando aqui nessa cidade, né? A cidade que a minha família nasceu, que todo mundo da minha família tá. É uma cidade pequena, né? Que não tem as coisas que eu quero e eu ganho mais. Eu poderia estar em outra cidade maior, tendo acesso a outras coisas, mas eu não vou, entendeu? Então é você começar a fazer alguns movimentos de se presentear nesse aspecto, entende? Então será que você não pode ir mesmo? Ou será que é uma coisa que você se autolimitou, entende? E esse 4 de copas, ele vem complementando, dizendo assim, olha, esse sentimento de tédio, de frustração que você tá aí dentro de você, ele pode ser transmutado. É uma questão de você mudar um pouquinho a sua visão. Porque ao mesmo tempo que tem aqui, beleza, tem umas copas perdidas, né? Então vamos dizer assim, olha, muita coisa eu realmente não posso alcançar ainda. Mas tem coisa que você pode alcançar. E você não tá vendo. Tá aqui do seu lado, tá disponível já, entendeu? É questão de você simplesmente fazer, essa moça tá olhando pra lá, fazer assim, ó. Só isso. Só olhar pro outro lado.
tá? E se permitir, inclusive, quem estuda aí, por exemplo, o professor Hélio Couto, já sabe que a questão da manifestação, que é muito dita aí, muita gente fica falando, medite, pense no que você quer. Tá, esse é um processo. Mas se você não conectar esse pensar com o seu sentir, dificilmente você vai conseguir manifestar de verdade. Porque ao contrário do que muitos dizem, a manifestação ela não parte da mente, né? Somente, ela parte do sentir, inclusive do se sentir merecedora, de se sentir próspera, antes mesmo de realmente ter a conta cheia. Então, essa mudança aqui, essa chave, isso aqui que você não está enxergando agora, tá? Que você precisa conectar o seu sentimento ao seu objetivo aqui de alcançar essa prosperidade, viu? Certo, agora vamos entender então um conselho para você conectar isso aqui, né? Conectar a mudança que você quer com o que você não estava enxergando, né? Como que a gente vai amarrar tudo isso aqui. Então, um conselho para essa pessoa, tá? As de paus, nossa. Eu tô rindo aqui, vocês já vão entender. E o hierofante. Ô, gente, eu acabei de falar aqui para você fazer, né, determinadas coisas que você entende que vai te conectar com a sua prosperidade. E saiu o As de Paus, que é justamente uma carta de iniciativa, de ação mesmo, de ir para cima. Mas tem um outro ponto aqui que fala muito da combinação do As de Paus com o Hierofante, que é também de buscar apoio espiritual, tá? Então, muitas vezes, a gente às vezes fica rodando, tentando entender as coisas, e a gente esquece que tem esse lado que nos ajuda tanto, que é o lado espiritual. E você, por estar aqui, você já acredita nisso, não? Você não estava vendo tiragem de tarô, certo? Inclusive, essa combinação me fala muito sobre você começar uma jornada de busca interior com relação a isso. O Hierofante, tradicionalmente no tarô, ele fala sobre você, de repente, buscar um mestre, né? Uma pessoa mais experiente para te ajudar. Só que nesse tarô aqui em específico, eu entendo muito como uma jornada de autoconhecimento também, de você buscar a sua própria essência interior, sabe? De fazer essa jornada de uma maneira mais livre. Então, aqui, se você é uma pessoa que não tem religião, ainda assim você pode buscar a sua espiritualidade sem precisar de um vínculo religioso, tá? Então é isso, é você buscar aí essa chama interna sua, esse seu lado espiritual, e buscar as respostas nesse espaço, nesse lugar, tá? Pode ser com a ajuda de uma pessoa mais experiente, com certeza, também pode, tá? Mas não esquecer que essa é uma caminhada rumo ao seu interior, né? A iluminação é uma jornada sua com você mesmo, tá? Então, esse é o conselho aqui para você encontrar essas respostas, fazer essa travessia aqui que você quer fazer, de mentalidade, né? Essa travessia aqui, inclusive, eu comentei de ser uma travessia de lugar, também pode ser, né? E isso tem tudo a ver com prosperidade. De repente você precisa mudar um trabalho, sair de um trabalho, pedir um aumento, né? Se arriscar em um empreendedorismo, por exemplo, né? Então, é um pouco sobre isso. Já que apareceu aqui o tema prosperidade, né? Questão aqui material, além do conselho, eu quero pedir aqui pro tarô para te trazer alguma atitude mais concreta que você pode tomar com relação a essa mudança que você quer fazer. Existe alguma atitude mais concreta que essa pessoa pode fazer nesse momento para ajudar nessa travessia de mentalidade, nessa mudança? 5 de paus, 9 de copas.
As copas de novo, hein? Então, aqui tem a ver com, primeiro, você se posicionar, tá? Como alguém que você quer isso. Isso aqui fala um pouco, nesse contexto aqui, pra mim, fala um pouco de você lutar mesmo pelo que você quer, independente das energias ao seu redor que possam ser contrárias a isso. Então, por exemplo, você quer manifestar mais prosperidade, você quer ser uma pessoa mais próspera, mas as pessoas da sua família ali, elas acham que isso é uma besteira, sempre te colocam para baixo, fala que isso não é para nós, entende? Sabe que as pessoas ficam jogando água no sonho dos outros? Pode ter um pouco a ver com isso, né? De você se posicionar em direção àquilo que você quer e você não se abalar com as energias ao redor que podem ser conflitantes, tá? Em outro aspecto aqui também, vamos falar assim, um aspecto positivo dessa carta, pode falar sobre você se inspirar também em pessoas que já têm essa prosperidade ou que estão dando passos e galgando bons resultados nesse aspecto. Então, de repente, você tem um conhecido, ou mesmo que seja uma pessoa pública aí da internet, né, que está com esse mesmo objetivo, que está aí indo atrás. Ao invés de você olhar para essa pessoa com aquele olhar assim meio torto de concorrente, olhar para ele com, pô, essa pessoa aqui, esse corre dele, essa luta dessa pessoa aqui me inspira. E se apoiar, de repente trocar ideia mesmo e, sabe, fazer aquela troca, oh, como é que você está fazendo para passar por isso? Qual que é a sua manha aí, qual que é a sua técnica, a sua estratégia? E realmente ter esse trabalho aqui em conjunto, né, em equipe, como um meio de você se elevar, tá? Então esse é um aspecto muito legal dessa carta dos 5 de paus. E o 9 de copas aqui, ele vem mais reforçando que esse é um bom caminho para você atingir a prosperidade. E o 9 de copas, ele é interessante porque ele é uma carta de muita prosperidade, né? Olha, tem um baú com ouro aqui, joias. É bem legal essa carta, mas ela tá no naipe de copas, né? Interessante. Porque o naipe de copas normalmente fala de quê? De sentimentos, de emoções. Então aqui fala também, né, de você ter desejos concretos, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero prosperidade. Tá, e aí? Que prosperidade que é essa? Então, uma forma de você concretizar, embora desejo não seja totalmente concreto, mas eu acho que é uma concretização que você precisa, vamos dizer assim, especificar. Vou tentar explicar de uma forma mais clara. Quando você fala assim, eu quero prosperidade, beleza, o universo vai olhar a prosperidade. O que é prosperidade? Porque a prosperidade, ele é uma coisa, uma métrica, assim, meio que individual de cada um. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu quero dinheiro. É muito comum falar, ah, eu quero dinheiro, quero ser rico. Tá, mas você quer ser rico, rica, pra quê? Pra pôr o dinheiro lá debaixo do colchão, como os antigos faziam? Pra deixar a sua conta bancária lá enfeitando pra ostentar? Pra que você quer esse dinheiro? Então, comece a pensar o que você vai fazer com essa prosperidade que você tanto quer. Você vai ter uma casa? É uma viagem que você quer fazer? Comece a dar nome aos bois, tá? Comece como se diz, né? Solidificar um pouco dessa prosperidade. Como que essa prosperidade vai se traduzir na sua vida, tá? É uma casa, é um carro, é uma viagem, é poder ajudar os meus pais, a minha família, de repente é isso. É poder dar um bom futuro para o meu filho, para minha filha, poder não me preocupar com boletos. O que é essa prosperidade para você? Tente tangibilizar isso mais, sabe? Tornar isso um pouco mais concreto no mundo das ideias e menos uma coisa solta, uma ideia solta, assim, ah, prosperidade, dinheiro, entendeu? É importante que a gente já acesse essa prosperidade com uma ideia do que ela é, do que ela representa para a nossa vida. Como que eu vou me sentir se eu tiver X de dinheiro e puder comprar uma casa à vista? Então, tente
sabe, trazer esse sentimento à tona também. O que você quer sentir quando você tiver dinheiro ali na sua conta, quando você tiver acessado essa prosperidade? É ir naquele café lá do shopping, né? É ir em tal restaurante que você sempre quis ir, ou ir viajar para o exterior, fazer um curso que você tem vontade de fazer, um conhecimento que você queria ter, mas que infelizmente você não consegue ter por uma questão financeira, sabe? É acessar determinados lugares. Então é tentar realmente pensar nisso de uma forma mais concreta, como que isso ia se traduzir mesmo materialmente para sua vida, porque a gente intencionou a pergunta aqui para isso, tá? Bom, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero tirar aqui um conselho final para você, tá? E o conselho final, eu vou direcionar assim para o que você precisa trazer de comportamento para a sua vida que vai te ajudar aqui nesse objetivo. Nove de paus. E 10 de paus. Interessante porque são coisas de... É uma sequência, né? 9 e 10 de paus aqui. E aqui tá falando o seguinte, olha. Primeiro, respira fundo e aguenta firme, porque ainda vai vir mais alguns desafios para você aguentar, tá? 9 de paus. Isso aqui é aquela última energia que a gente tem que tirar, não sei da onde, porque a gente já está cansadíssimo. Inclusive o 10 de paus aqui chega para, sabe, o último suspiro é o 10 de paus. Eu sei que você já está cansada, já está cansado, mas ainda existem algumas últimas batalhas a serem vencidas até que você atinja o que você está querendo atingir, tá? Então esse 9 de paus é aquele convite de você firmar o toco, respirar fundo e aguentar, porque você ainda vai precisar de um pouco mais de energia para conseguir o que você está querendo, tá? Então é assumir essa personalidade, o comportamento de uma pessoa que não desiste, que vai ali até o final, que insiste naquilo que ela quer, tá? Então, o 9 de paus é sobre isso, não desistir e continuar firme ali, dentro daquilo que você quer. E o 10 de paus aqui, ele fala de, nesse aspecto assim de comportamento, é você reduzir a bagagem. O 10 de paus é quando a gente está muito cansado mesmo, mas se a gente parar para olhar com carinho para esse cansaço, a gente vai ver que a gente está carregando coisas que a gente não deveria estar carregando mais. Então, você vai precisar fazer uma reflexão da sua vida e entender que tipo de carga que você está levando aí que você não precisava. Dá exemplos. De repente você está ajudando pessoas que podem se virar sozinhas, por exemplo, adultos que deveriam ser funcionais e não são, você está ali, tá carregando as pessoas nas suas costas. Ou você está fazendo mais do que você deveria no seu trabalho, tá? As pessoas estão abusando de você, estão pedindo muito de você, coisas que deveriam ser responsabilidade e função delas, ou que estão extrapolando aquilo que você assinou ali no contrato como sua função, tá? Então você precisa rever, fazer uma revisão aí, porque tem coisa que você está carregando que você não deveria. Isso, inclusive, está atrapalhando, porque pensa, se você está aqui focada e focado numa coisa que você precisa melhorar, que você quer expandir, mas você tá tão cansado e tão cansada que não consegue nem fazer isso aqui, ó, Rainha de Copas. Parar, pausar, silenciar, deixar a sua intuição fluir, sentir mais as coisas, realizar aqui os seus desejos, aqueles que são possíveis, se presentear, se cuidar, né? Então, como que você vai ter tempo até de olhar para dentro de si, buscar sua espiritualidade, se você tá aqui, ó, cansado pra caramba, tá? Então, é aliviar essa carga que você tá carregando aí nesse momento,
que isso também é um comportamento que você precisa ter, uma personalidade que você precisa assumir aqui para te ajudar, tá? Nesse momento, para você realizar aí, para você se conectar mais com a prosperidade que você tanto busca, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Comenta aqui se ressoou aí com o seu momento, se algum conselho foi útil aí para você. E também se você quer mais tiragens como essa aqui no canal, tá certo? Então te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.